com alta voz, entregou o seu espírito. Neste instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua dispensação nesta noite, ó Deus, como um canal para falar à Tua igreja, como um instrumento em Tuas mãos, ó Senhor. Nós sabemos que um instrumento, meu Deus, parado, quieto, sem ser tocado pelo instrumentista, ele não falha nada, ele não diz nada, ele não faz nada, mas nas mãos daquele que sabe tocar, que sabe manusear, Senhor da glória. Esse instrumento fala ao coração daquele que o Senhor direciona. Nesta noite eu quero me colocar nas Tuas mãos, ó Senhor, e pedir a Ti que Tu venhas usar-me, meu Pai, para falar à Tua igreja, para edificar a Tua igreja na Tua palavra. Usa o Teu Espírito nesta noite, ó Deus, e toca nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, e sente glorificando o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, aleluias. Há dias eu não sentia lendo uma palavra como eu senti nesses últimos dias, de sábado à tarde para cá. Sábado à tarde estava fazendo a leitura, e até falei para minha esposa que eu tive que me levantar. Eu saí de onde eu estava, eu tive que sair, eu fui para a cozinha, eu tive que andar, eu tive que tomar água, porque eu nunca tinha sentido o que eu senti nesse sábado. Parece que me faltava assim a respiração, parece que Deus estava tomando conta de mim naquela hora, e eu disse: meu Deus, eu tenho que tomar uma água. Meu coração ficou de uma maneira que eu nunca senti antes. Meu Deus, fala comigo, fala. E aí, ontem à noite, quando o irmão Jair me passou uma mensagem, disse que não poderia estar aqui, era ele para estar pregando hoje. Então, novamente, rapidamente eu li algo que eu queria, que aquela palavra que tinha me tocado no sábado, eu queria trazer para a igreja hoje. E de novo, sentindo aquela mesma coisa, a mesma coisa que eu estou sentindo agora. Essa palavra tocou no meu coração de uma maneira que eu vou pedir a Deus que Ele me use para que eu possa trazer a igreja de Deus nesta noite. Da maneira que eu sentia, eu quero pedir a Deus que Ele permita que você sinta aí também. Aleluia. Meus irmãos, quando eu lia a palavra de sábado, só me vinha na cabeça o sentimento que Deus me dava. Era que se Ele não tivesse se revelado do começo ao fim da humanidade, nós não seríamos nada. Porque nós já sabemos, não de hoje, que um homem sem Deus ele não é nada. Um homem sem Deus ele não caminha muito longe. Ou ele caminha até o dia de se encontrar de novo com Deus, se for o propósito do Senhor. Mas nós já aprendemos aqui também que Deus Ele é educado, Ele se revela, mas não obriga que você venha até Ele. Deus Ele se revela no seguinte: olha, eu estou aqui, queres me ouvir? Queres ficar sã? Queres andar mais um pouquinho? Então chega-te a mim. Existe um ditado popular que diz: cola em mim que é sucesso. Então certamente Deus falaria isso conosco: cola em mim. Nas palavras espirituais ele está dizendo: cola em mim, que eu estando colado em você, eu estando contigo, nada impede de você andar, nada impede de você andar. Então a palavra que me vinha na minha mente era dizer o seguinte: olha, eu me revelei à humanidade do começo ao fim, eu me revelei. Eu estava no começo,
eu preparei a terra, eu preparei todas as coisas para a tua habitação. E achando pouco, foi o próprio Deus que procurou falar com Adão, porque certamente Adão não sabia de onde tinha vindo tudo aquilo que estava ali. Mas Deus se revela a ele e começa a falar: Adão, eu sou Deus, foi eu que te fiz, e olha, ainda tem mais. Então Deus começa a revelar-se para Adão, conversar com Adão. Ele começa a ver tudo e ele percebe que Adão precisa de mais alguém para ele conversar, porque Deus tinha o seu horário para vir conversar com Adão, mas Deus, quando fez o homem, ele já colocou a mulher dentro dele. Ele revelou a mulher para Adão. Então nosso Deus é um Deus de revelação. Ele tira o homem da terra, então ele revela o homem que estava na terra. Depois ele revela a mulher. Do homem ele tira a mulher. E depois ele começa a se manifestar no todo o decorrer da história humana. Ele começando a se revelar para os homens, se revela para Noé. Ele disse: Noé, eu tenho achado graça nos teus olhos. Como se ele dissesse: Noé, é o seguinte, meu amigo, só você na face da terra tem me ouvido, ou tem dado ouvidos às instruções que tu recebera? E ele se revela dizendo: faz para mim uma arca, faz para ti uma arca. E aí ele começa um diálogo com Deus. Eu não sei se os irmãos assistiram o capítulo do Gênesis, que tratava sobre a arca. Quando Noé entra na arca, que seus filhos entram na arca, que os animais entram na arca, aquela porta se fecha sozinha, e Noé se vira assim de repente, atônito: nossa, a porta está se fechando. Irmãos, quando a Bíblia fala tão rapidamente que Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, irmãos, você não percebe. Às vezes você não percebe muita espiritualidade nisso aí. Mas quando você vê aquilo que a mente humana consegue interpretar, irmã Miriam, imagina que alguém fala contigo, e esse alguém é Deus, fala contigo, que diz assim: irmã Miriam, eu tenho um propósito na tua vida. Prepara a tua casa, prepara tudo que eu vou me revelar. Eu tenho algo grande para te mostrar. E quando você entra para a sua casa, que a sua porta fecha só, você toma um susto. Você tem a verdadeira certeza que é Deus que está falando contigo. As pessoas lá fora estão te chamando de loucos. O que vocês estão fazendo é loucura, não há propósito nisso. E nós estamos dizendo: tem propósito nisso, porque é o mesmo Deus que falou com Noé, que fechou a arca pelo lado de fora, ele se revelou para nós e tem propósito nas nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como se não bastasse, ele começa também a se revelar a Abraão. Era um homem que tinha uma sensibilidade no ouvir da palavra de Deus e uma certeza ímpar de que quando Deus falava, ou se Deus falasse, certamente se cumpriria, que ele poderia ouvir, que ele poderia tomar a decisão de obedecer aquela palavra, porque o Deus que ele tinha ouvido falar da sua mãe, que a sua mãe instruía, que o seu pai poucas vezes falava, mas que a sua mãe doutrinava Abraão na sua palavra. Ele conheceu o Deus da sua mãe, e quando esse Deus falou com ele, ele não tinha nenhuma dúvida de que aquele Deus que a sua mãe pregava existia, ia guiá-lo por onde quer que ele fosse. Aleluia. E assim foi. E assim foi. Mas esse Deus que se revela, ele não se revela só. Eu pude compreender que todas as vezes que a palavra de Deus diz que Deus estava lá, o Senhor estava lá, não era Deus, mas era alguém que ele enviava, que este alguém, este anjo,
ele carregava a autoridade de Deus e era chamado de Deus, de Senhor. Aqui na terra, para uma compreensão mais transparente nossa, nós sabemos que, como por exemplo, o pastor não está aqui na nossa igreja, né, desde a semana passada, mas ele deixou aqui representantes, com a mesma autoridade dele. Preguem a palavra de Deus como eu prego. Toda terça-feira, não faltem, preguem a palavra de Deus. Para ficar mais fácil ainda, quantas e quantas pessoas dizem o seguinte: olha, vai me representar em tal lugar. Então você chega lá e é apresentado: aqui está o representante de fulano de tal. Sente aqui, que aqui seria o lugar do seu Senhor. Então Deus tem os seus representantes. Deus, ele transfere a autoridade. Deus, ele transfere o poder que há na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na face da terra, ele disse, separando os seus discípulos, ele em uma certa vez ele disse: olha, eu vou separar vocês aqui de 2 em 2, e vocês vão pregar a palavra de Deus. Olha, vocês vão expulsar demônios, vocês vão levantar defunto, vocês irão sarar, curar. Então eles saíram de 2 em 2. Eu acredito, pelo relatório que eles trouxeram, que eles não foram convictos de que as coisas iam acontecer como Jesus tinha falado. Mas quando eles chegaram falando para Jesus Cristo o que tinha acontecido: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos, nós ressuscitamos, no teu nome, Senhor. Deus, através de Jesus Cristo, tinha transferido a autoridade para aqueles homens. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Abraão, quando Deus fala com ele, disse: Abraão, eu quero que você me entregue Isaque. Eu acredito, pelos olhos da fé, que Abraão deve ter estremecido nesta hora. Mas como? O maior presente que Deus me deu até agora, Ele mesmo vai tomar de mim. Mas ele não titubeou. Tudo bem, vamos lá. Então ele pega o seu filho e vai para um lugar que Deus queria que ele fosse. Ele foi para um lugar chamado Moriá. E um dos montes de Moriá, Deus permitiu que Abraão enxergasse. Ele disse: ficais nós aqui, e eu e o menino, eu e o moço, nós vamos lá, e nós vamos voltar também. A fé de Abraão, depois relatada em Hebreus, ele tinha tanta fé, que se mesmo que Deus permitisse que ele matasse Isaque, ele era o mesmo Deus para fazer ressuscitar Isaque, coisa que nunca tinha acontecido na face da terra. Mas ele era Deus, o mesmo Deus que manda, o mesmo Deus que faria, o Deus que permitiu que Isaque nascesse de um ventre morto, um ventre seco, um ventre que não tinha mais nenhum tipo de regalia humana, não tinha mais força humana. Deus disse: mas é nesse ventre seco aí que eu vou colocar uma semente e ela vai nascer. Esse mesmo Deus, ele tinha poder para levantar Isaque se ele tivesse sido morto. Aleluia! Mas este Abraão não titubeou. E mesmo o menino já estando em cima daquele altar, mesmo o menino já sendo prestes a ser degolado, ser sacrificado, as mãos de Abraão já tinham levantado. E quando Deus percebeu que ele realmente ia sacrificar Isaque, Deus faz cumprir a palavra de Abraão. Porque Isaque perguntou: pai, eu estou vendo que aqui tem o altar, tem a lenha, mas e cadê o cordeiro? Cadê o animal para sacrifício? Ele disse: não, meu filho, Deus há de providenciar. Deus é fiel, aleluia. E esse Deus realmente providenciou. Irmãos, nós temos muitas das vezes na nossa mente
uma definição e disse: não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo mais, irmão Daniel. Não dá tempo. Eu não vou mais pregar a palavra daquela fulana de tal, porque não tem mais jeito. Confia, irmão, confia somente, confia e deixa Deus fazer. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, independente do tempo, da hora, do lugar, da circunstância. Só vai e deixa Deus fazer a obra. Aleluia! Deixa Deus trabalhar. Depois disso, nós conhecemos muito da história. Quando Deus permite que toda a sua descendência, a descendência de Abraão, desce para o Egito. A palavra de Deus vai dizer que depois que eles saem do Egito e que eles começam a andar pelo deserto, falta comida, ele providencia o maná, falta temperatura. De noite era uma rocha, era uma tocha de fogo, para que o povo de Deus não passasse o frio do deserto. De noite um frio extremo e de dia um sol extremo, calor. Mas Deus providenciou uma nuvem. Então o homem já tinha tranquilidade durante o dia e tranquilidade durante a noite, e também tinha alimento durante o dia, que não tinha, mas aí faltou água. Faltou água. Quando achava a primeira água, a água não era própria para consumo, mas Deus providenciou um lugar de árvore para que aquela água se tornasse doce. Mas aquela água ficou para trás, porque o povo tinha que marchar. E nós aprendemos que o povo de Deus, alimentado pelo Senhor, ele não pode parar, ele tem que marchar. O povo de Deus tem um caminho a seguir na direção que ele mandar. Aleluias. Aquele povo, o próprio Moisés, ele não sabia o caminho de volta, ele não sabia o caminho da terra prometida, mas Deus disse: olha, fica tranquilo, que eu vou me revelar para você. Ele pôs essa coluna de nuvem durante o dia, uma tocha de fogo durante a noite. O seguinte: olha, me segue. Mas tem algo muito maior aqui agora para nós aprendermos com o Senhor. Tem uma rocha que dá água, e a palavra de Deus diz, falada, escrita ou anunciada por Paulo, e disse: olha, e aquela rocha seguiu o povo por onde eles iam. Quando o povo de Deus caminhava, não achava água, Deus disse: toca na rocha, e a rocha dava água. Depois fala para a rocha, e a rocha dava água. Deus nunca desamparou o seu povo, ele sempre se revelou, ele sempre se mostrou presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E esse Jesus Cristo, que era a rocha, que também foi o Cordeiro, que também foi aquele que fez os céus e a terra, que a palavra de Deus diz que façamos. Quando Deus diz: olha, vamos fazer, que haja, que faça, Deus estava mandando e Jesus fazendo, Deus mandando e Jesus fazendo. Ele sempre esteve na história, e João falou isso, disse: olha, ele é aquele que estava no começo e está aqui agora, ele era a luz e ele veio para iluminar as trevas. Esse é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo estava no começo. Jesus Cristo foi o cordeiro sacrificado no lugar de Isaac. Jesus Cristo era a rocha que o povo feria, que eles feriram, que eles falavam, e ela dava água. Mas como se não bastasse, Jesus Cristo precisava ser rocha em todo lugar. Quando Deus quis falar de novo com o seu povo no deserto, ele disse: Moisés, ele já tinha falado toda a sua lei, traz aqui para mim tábuas de pedra. E ele construiu 2 tábuas de pedra. Então aquelas pedras representavam uma vez mais o Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer para você, da mesma maneira que aquele Cristo foi dilacerado de chicotadas no caminho até o lugar da crucificação, aquele mesmo Cristo se deixou ser dilacerado pelo dedo do próprio Deus.
Deus escreveu aquelas pedras representando o próprio Cristo. Ele disse o seguinte: olha, através de mim que vocês aprenderão. E ele precisava marcar de alguma maneira. E a palavra de Deus diz que essas pedras foram escritas de um lado e de outro pelo dedo de Deus. Foi obra do Senhor. Está lá em Êxodo 32:16. Aleluia! Obra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo se entregou mais uma vez para poder instruir o povo do Senhor. Mas sabe o que acontece em seguida, meus irmãos? Acontece quando Moisés desce daquele monte. Através do que Deus tinha falado desse Moisés, o povo está pecando. O povo peca. E nesse pecado que Moisés desce irado de cima daquele monte, o povo de Deus está fazendo, ou tinha feito, um bezerro de ouro. E Moisés, cheio de ira, pega tudo aquilo que Deus tinha feito. Ele pega Cristo dilacerado. Ele pega Cristo que se doou para a instrução do seu povo. Ele joga no chão e esbagaça aquelas tábuas de pedra, quebra aquilo lá. É como se ele dissesse mais uma vez: o Senhor Jesus Cristo se entregou. Foi Ele que se entregou por conta da rebeldia do povo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vai estar se colocando como sacrifício em benefício da vida humana. Quando Deus estava sentenciando Eva, quando Deus estava sentenciando Adão, Eva e a serpente, lá Jesus Cristo já tinha sido entregue como sacrifício. Se do ventre da mulher, da semente da mulher, nasceria um para esmagar a cabeça da serpente, e esse um era ele, era o próprio Cristo. Então, irmãos, é grande demais tudo isso que nós estamos percebendo. E depois disso, irmãos, Deus vai marcar de novo a sua história. Quando Ele pede para que fosse construída algumas peças, Ele queria que fosse feito uma tenda, um tabernáculo. Ele queria estar no meio do povo. Deus é um Deus de tão grande relacionamento que Ele não se contenta só em falar, Ele quer estar no meio. Naquela travessia do deserto, disse Moisés: prepara homens, que nós vamos construir agora uma tenda, um tabernáculo, peças, nós vamos construir uma arca, e eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou habitar. E ele começa a traçar o tamanho da arca, os departamentos da arca, do tabernáculo, e começa a traçar o tipo de material que ele quer que seja usado naquilo ali. E tem uma coisa lá que faz parte dessa palavra que nós vemos aqui: o véu. Existia um véu. E quando ele determina a área do tabernáculo, ele determina departamentaliza todo aquele lugar. Lá tem um lugar que é santo e tem um lugar que é chamado Santo dos Santos, onde ele estava lá, a arca da aliança que ele tinha feito, e as segundas duas tábuas de pedra que ele tinha escrito de novo estava dentro dessa arca. E nesse lugar santo todos os sacerdotes poderiam andar, mas no lugar chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma única vez por ano. E esse lugar é dividido por esse véu, que Deus determinou o tamanho, as cores, as peças. Deus determinou tudo isso. E esse véu, ele fazia uma separação entre Deus, Santo dos Santos, e o povo, que é o lugar santo. E esse véu era que separava. E esse véu representava Cristo de novo. Esse véu era a porta que dava acesso a Cristo.
Essa porta que dava acesso a Deus, melhor dizendo. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Nós não veremos a Deus se não for por Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele que nos dirige, Ele que nos consola, Ele que nos dá força para seguir. É Ele, sem Ele nós não seríamos nada. Seríamos ovelhas perdidas no meio de um deserto, e um deserto povoado de imundície. Aleluia. E o que eu acho interessante nisso é que Deus, ele dia após dia, em todas as vezes que Ele se revelou para o povo, Ele mostrava um pouquinho de como Ele era e um pouquinho de como o céu é. E Ele foi fazendo as coisas primeiro pequenas, depois grandes. Você pode notar que Ele pede primeiro tábuas de pedra para serem escritas, mas que também tem um cordeiro que sacrificava pelo pecado do povo dentro de um tabernáculo. Já nos tempos de Davi, ele já queria, Davi no seu coração queria construir uma casa para Deus. Ele disse: tudo bem, você vai até, vamos dizer assim, que dá a ideia, mas não vai ser suas mãos que levantarão. E quando Davi ele parte para a eternidade, ele deixa desenhado o templo de Deus. E adivinha? Com as mesmas características do tabernáculo, que tinha lugar santo, que tinha peças santificadas, e que tinha também dos santos, o lugar de Deus, e também tinha o véu. E esse véu do templo, ele era mais alto, mais largo e tinha uma espessura maior. Alguns historiadores, alguns pregadores, estudiosos dizem que esse véu, ele não era rasgado facilmente. Inclusive, se colocassem animais juntos para puxar esse véu, ele não rasgava, irmão, de tão resistente que esse véu era. Contudo, esse véu também tinha uma representação, de novo, fazendo separação entre o santo, o lugar santo, do santo dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa separação, da mesma maneira, havia a necessidade de ser controlada a entrada. E nessa entrada, só poderia entrar lá o sumo sacerdote. Mas quando Jesus entra de novo no cenário, as coisas começam a mudar. Glórias a Deus. Todas as vezes, irmãos, que Jesus entra no cenário, a história muda. Glória a Deus, aleluia. Você pode notar quem era você antes e quem é você agora. Você pode notar, se você fosse escreva uma carta um dia e diz assim: esse aqui sou eu. Escreva, esse aqui sou eu. Você vai dizer que nasceu assim, cresceu assado, que viveu assim, que andou por aqui. Mas quando eu aceitei Jesus, mudou, irmão Jefferson. Mudou. Eu sou alguém antes de Cristo e a partir de Cristo. Não é depois dele, é a partir dele. O Senhor Jesus Cristo, Ele não marcou somente a mim ou somente a você. Nós só conhecemos o mundo porque Ele revelou quem era o mundo e quando começou. E Satanás quer mudar tudo isso. A história hoje é marcada antes e depois dele, mas está errado isso aqui. A história, na verdade, começa nele. Não tem uma divisão a partir ou depois de Jesus. Não está nisso. Isso foram os homens que fizeram para dizer o seguinte: olha, ele veio. O grande acontecimento da terra foi ele que fez acontecer.
porque ninguém nunca se matou ou se deixou matar por alguém. Mas houve um homem na face da terra que ele se colocou no lugar de pecador para dar vida para muitos. E teve muitos que assim reconheceram. Então nós precisamos compreender esse pedacinho, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não é antes nem depois, Ele é sempre. Só que para o homem identificar isso, irmã Miriam, é necessário ele fazer assim, porque o tempo, sim, o tempo pertence ao homem, foi feito para o homem. Então para o homem existe tempo, o antes, o agora e o depois. Mas para Deus não existe isso. Para Deus não existe isso. Então quando Jesus Cristo começa a pregar, principalmente no templo, o templo, nós muito bem sabemos que era o lugar, né, dos ensinamentos, era o lugar dos sacrifícios, era o lugar das festividades, era o lugar que os judeus tinham como santo, e era realmente santo, porque foi consagrado para pregar e anunciar o nome do Senhor ali dentro. Mas se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse morrido, e se aquele véu não tivesse sido rasgado, até hoje os pecados seriam, tentados ser libertos com sangue de animais. E quando aquele véu se rasga de alto a baixo, isso quer dizer para nós que o Deus que tinha se colocado lá dentro daquele templo, assim como Ele se colocou no tabernáculo, Ele não está mais lá, irmão. O nosso Deus, Ele vai morar agora em outro templo, no templo que Ele fez, no templo que Ele parou para fazer. Ele não vai mais morar em templo feito por mão de homem, Ele vai morar em um templo feito pela sua própria mão. Aleluia! Paulo vai dizer o seguinte: eu não sabe em vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluias, aleluias. Eu me perguntava, todas as vezes que eu lia esse negócio, eu ficava me perguntando, meu Deus, por que a palavra do Senhor fala que rasgou esse véu? Para quê? Qual que é a utilidade disso? Mas nós podemos notar que Deus nunca fez nada sem significado. Deus nunca fez nada que não tivesse um propósito. E Ele queria se revelar em uma maneira. Ele queria dizer para você: olha, existiu um tempo que eu estava separado de vocês por um véu. Agora eu não vou me separar mais. Vocês não precisam ir mais lá naquele tempo onde estava separado. Eu agora vou estar com vocês todos os dias de vossas vidas, até a consumação dos séculos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Era necessário que Ele morresse. Era necessário Ele desfazer tudo isso. E depois que esse véu é rasgado, depois que Jesus vai com essa promessa de voltar, mais uma vez o templo é destruído. Mais uma vez aquilo que os homens tinham como um lugar santo, que eles tinham realmente santificado ao Senhor, mas que eles mesmos blasfemavam naquele lugar, foi ao pó, virou pedra de novo, virou pó, deixou de ser templo e nunca mais foi levantado. Mas aquele templo que foi feito na eternidade, esse vai ser eterno. O sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele voltará, e ele que vai nos levar até o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vocês se lembram de que lá na antiga aliança, existia aquela questão do sumo sacerdote uma vez por ano, não é isso? Entrar no Santo dos Santos e ficar ali um período, e ali representava que ele ia santificar o povo, tirar o pecado do povo. Ele ia na presença de Deus, e
que esse homem poderia ser morto se ele tivesse pecado. Quando ele colocasse o pé, logo depois do véu, se ele tivesse algum pecado, lá mesmo ele caía morto, e de lá ele só saía puxado de uma corda que ia na sua cintura. Puxa o homem, porque na sua cintura também existia um sinozinho sacudindo, que representava que ele estava vivo. Se aquele sino parasse de bater, ele poderia puxar a corda, que o homem estava morto, o homem estava em pecado. E agora esse Santo dos Santos, quem nos leva até Ele é Jesus Cristo, aquele que se revelou, aquele que morreu por mim e por você, aquele que no dia da sua morte, a palavra de Deus diz que o céu se escureceu do meio-dia até por volta das 3 horas, e aquele dia houve um terremoto e as rochas se abriram, e a palavra de Deus diz que muitos dos santos que estavam mortos se levantaram e foram vistos e testemunharam. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluias, o homem nunca deu conta de resolver o problema do pecado. Se não fosse Jesus Cristo, até hoje nós estávamos enterrados na culpa, enterrados na morte eterna. Nós não tínhamos solução, mas com Cristo nós temos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse Ele, nós nem aqui estaríamos. Não haveria esse lugar, não haveria segunda chance, irmão Jefferson. Nós nunca poderíamos dizer, mas depois que eu conheci Jesus, nós nunca poderíamos dizer que depois que eu aceitei a Cristo. Tem uma coisa, irmão Almeida, que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dizer: eu só coloquei um pé na minha vida aqui no templo do Senhor, no altar do Senhor. Porque houve um dia que um homem disse: irmão João, não ouse sair daqui do lugar onde te coloquei, porque pode ser que tu nunca mais volte para cá. E essa palavra parece que ela é uma espada dentro do meu coração, para eu preservar essa palavra que ele me disse, aleluias. Então que o Senhor me entregar, irmão João Paixão, você vai ser secretário da igreja do dia 1º ao dia 31 de dezembro, do primeiro até o último dia. E no dia que o pastor disser o seguinte: minha idade está aqui, mas dizer o seguinte: João Paixão entregou, não entrega. O cajado que Deus me entregar é meu, a responsabilidade que Ele me entregar é minha, e eu não dou para ninguém. Quem quiser me acompanhar com esse cajado, me acompanhe. Quem quiser viver debaixo desse cajado, viva comigo. Mas se não quiser, não vai ser comigo que vai viver, mas eu vou estar com o cajado na mão no tempo de vida que Deus me der. Aleluia! Glórias a Deus. Deus confiou a mim e a você a autoridade que existe nele. Aleluias. Quando aquele homem está na porta do templo chamada Formosa, a palavra de Deus diz que ele está ali pedindo esmola. Ele é aleijado. Ele fica naquela porta até o dia que chega 2 homens com autoridade. E eu posso ver a cena, pelos olhos da fé, eu posso ver a cena. Pedro vai entrar no templo junto com João, e aquele homem diz: ei, me dá uma esmola, e Pedro volta para olhar. E aí ele diz: me dá uma esmola. Ele disse: olha, não tem esmola, mas o de mais precioso que eu tenho, eu vou te dar. E a palavra de Deus diz que ele estende a mão direita, irmão Elmerson. E eu quero que você pense comigo essa cena. Ele estende a mão para que ele possa pegar, da mesma maneira que muitas autoridades, quando vão sair dos seus lugares, ele pega na mão assim para dizer o seguinte: olha, eu estou te entregando a autoridade dessa nação. Os presidentes, irmãos, quando eles saem do seu país para outro país, eles vão no seu vice ou naqueles que estarão substituindo ele pega na mão e diz: olha, você é presidente agora, mas não foi ele o eleito. O eleito vai estar viajando, mas a autoridade dele vai ficar aqui. A partir desse momento, você, presidente,
Então Deus faz exatamente através dos apóstolos naquela tarde. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu te pego pela tua mão direita, coloca sobre os teus pés, se levanta, anda. E a palavra de Deus diz que ele saiu em todo o tempo, pulando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, é verdade. A autoridade constituída por Deus. Aleluia. E você também tem essa autoridade. Você carrega essa autoridade. Deus te constituiu uma autoridade. Nós sabemos, irmãos, assim como o João Batista foi, aquelas autoridades, aqueles, como é que chama? Aqueles soldados romanos lá, passaram para lá e passaram para cá, e João pregando a palavra de Deus para lá e pregava para cá, e ele chamava eles de raça de víbora. Eles ficavam tudo bravos, mas não tinham coragem de topar o João Batista, porque João Batista tinha uma autoridade diferenciada. Inclusive até o homem mais alto daquele lugar não cruzava a vista com João Batista, não cruzava a vista com João Batista, mas ele era um homem cheio de autoridade de Deus, ainda que ele tenha sido morto por homens, mas o tempo que Deus permitiu que ele anunciasse a sua palavra, ele anunciou com toda a autoridade que Deus dera para ele. Mas tem uma coisa que João Batista nos dá de graça, é o conhecimento da humildade, da submissão a essa autoridade. Ele disse: olha, existe no meio de vós um, não sou eu Cristo, mas existe no meio de vós um, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, os cadastros das suas sandálias, dos seus sapatos. Chega para ele, os seus discípulos, e disse: olha, aquele que tu batizou, aquele que, como se ele dissesse assim, ó, aquele que veio aqui aos teus pés, ele está crescendo, ele está ficando maior do que tu. Disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não preciso mais ser visto, eu já vim fazer o que ele me autorizou a fazer. Agora é com ele vai fazer. Irmãos, nós não podemos fazer nada além daquilo que nós estamos autorizados a fazer. Você pode notar, se você fizer aquilo que você não foi autorizado a fazer, muitas das vezes, ainda sendo muito bom, muitas das vezes não fica legal, não fica, porque aquela autoridade que em você foi depositada, você usou ela soberbamente, além do que você deveria ter feito. Notem, na palavra de Deus vai contar a história de um senhor que deixou as suas coisas na mão de um servo, e aquele servo maltratou os escravos, maltratava os trabalhadores e ficava dissolutamente: não, meu servo, meu senhor vai demorar. Fazia as coisas relaxadamente porque não tinha mais o seu Senhor na sua presença, até o dia que ele chegou. E no dia que ele chegou, como que ele estava? É bem verdade que essa parábola quer dizer outra coisa, mas quer dizer também que a autoridade, quando ela foi constituída, que não foi dada nem um valor, chegou o dia da prestação de conta. Do mesmo jeito fez Esaú, perdeu a autoridade de primogênito, perdeu a honra da primogenitura, mas no dia que era para receber a bênção, quem era que queria receber? Esaú. Então aquilo que Deus nos dá é para nós utilizar da maneira que Ele autorizar a fazer, com o poder que Ele autorizar a fazer. Se for para dizer vai, vá. Se for para dizer vem, venha. Mas faça conforme. A palavra de Deus, ela vem falando desde de Moisés até Hebreus. Ele disse: olha, se não me engano, no capítulo 9 de Hebreus, vai repetir aquilo que Deus tinha pedido para Moisés. Moisés, desce e vai fazer as coisas tudo conforme eu lhe disser. Não é diferente, irmãos. Tem que ser exatamente igual. Do jeito que Ele autorizar, do jeito que Ele mandar, tem que fazer.
e o homem será repreendido se ele fizer diferente. Deus disse que quando o povo de Deus entrasse em Jericó, não era para eles pegarem nada. Não era. Não toque no anátema. Não toque no que não te pertence ou que Deus não permitiu que você tocasse. E o homem e a mulher de Deus vai achar que Deus está dormindo, ou que ele tem santidade o suficiente para Deus não corrigir. Quando aquele véu rasgou de alto a baixo, o Senhor Jesus Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele disse: olha, eu vou, mas vocês vão. Eu vou para cima, e vocês vão pregar, anunciar, curar, batizar, prometer, porque eu voltarei. Prometa no meu nome. Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu responderei. Ei, irmãos, está na hora de nós voltarmos a ouvir a voz de Deus. Está na hora de nós pegarmos essas escrituras aqui, ó, e saber o que ela significa, o que ela está dizendo. Está na hora de nós passarmos horas lendo a palavra. Vocês lembram uma palavra que foi dita aqui domingo passado? Nesse domingo agora, a pastora Luísa falou. E eu já tinha falado isso aqui há muitos dias atrás, sobre a questão do dizimar o tempo. Quando eu ouvi aquela palavra, parece que fosse uma confirmação do meu coração. Eu digo: oh, glória a Deus. Eu estou fazendo, Senhor, eu estou entregando o dízimo até do meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber o que é que Deus quer falar conosco, irmãos. E quando você está dizimando do seu tempo, Deus está te enchendo da sua palavra, está te enchendo de sabedoria, está te enchendo daquilo que você precisa para anunciar a volta dele. Aleluias! O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. E quando esse véu se rasgou de alto a baixo, ele mostrou que o nosso Deus não está mais lá. O nosso Deus não vai mais falar através de homens da maneira que era. Nenhum homem vai mais pegar a mim e você e dizer: Senhor, tira o pecado dele, perdoa o pecado dele, porque já teve um que fez isso por nós. E esse um, além de tirar o nosso pecado, ele nos permite entrar na presença daquele que está nos aguardando. Então não façamos, irmãos, não façamos, meus irmãos, todo esse sacrifício cai por terra. Moisés pegou aquelas tábuas e quebrou. Nós não podemos pegar as nossas bênçãos e quebrar, jogar no chão, desfazer, pisar. Ei, a morte na cruz tem valor. A morte na cruz tem valor, valor de sangue, valor de vida. Aleluia! Que Deus possa nos abençoar e nos dar mais e mais da sua presença. Aleluia! Que Deus possa nos dar oportunidades de falar de novo a sua palavra. Que esta não possa ser a última, mas que esta seja somente mais uma oportunidade que Deus nos deu de falar e de ouvir a palavra dele. Aleluia! Prepare-se, igreja. Prepare-se para anunciar o nome do Senhor, porque Ele vai nos dar oportunidades. Agora tem uma coisa: você só se levantará para anunciar a palavra de Deus se você se sentar para aprender a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.